Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquivologia. Bom, nessa aula eu tratarei com você a respeito dos princípios arquivísticos ou princípios da arquivologia, ok? Para isso é necessário que, a priori, nós tenhamos aqui um conceito relacionado ao que são princípios, né? Que vem a ser princípios. Olha só, princípios são diretrizes que mostram um caminho a ser seguido, ou seja, o direcionamento, para onde eu devo seguir. E nos direciona a um determinado rumo. E dessa maneira, você sabe exatamente o que fazer. Podemos entender também princípios como valores, algo de valor, ou, na verdade, ou seja, algo que tem importância ou significado. Normalmente, procuramos repassar para os demais os nossos valores, ou seja, os nossos princípios, ok? Também podemos conceituar como padrões que nortearão. Princípios também são preceitos, leis que definem regras com o intuito de normatização de algo justamente para criar um padrão, apresentando assim uma dimensão de peso ou importância. Então, resumidamente, para que você possa compreender bem essa informação, princípios são valores ou preceitos gerais ou diretrizes que vão mostrar para você o rumo a ser seguido, que rumo eu tenho que tomar, tudo bem? E na arquivologia nós temos, obviamente, os princípios. O primeiro princípio aqui que eu quero discutir com você, e o mais importante de todos, é o princípio da proveniência. O princípio da proveniência também pode ser chamado de princípio da procedência ou do respeito aos fundos. Isso significa dizer que os fundos de arquivo ou reunião de documentos não podem ser misturados com documentos de origem diversa. Então tem que respeitar os fundos. Olha só o conceito aqui e os objetivos do princípio da proveniência. Primeiro, garantir a preservação da ordem administrativa na organização dos documentos. Então é preciso criar uma ordem, né? Em alguns lugares é também até chamado de ordem, respeito à ordem original, a ordem dos documentos, a organização dos documentos, ligados aí à proveniência, à sua origem. Além disso também, manter a integridade administrativa dos arquivos em uma unidade, né? A integridade desses documentos, porque eles têm que ser indivisíveis, tá bom? E também manter o pleno valor de testemunho dos documentos. Além disso, favorecer a recuperação da informação, porque aí você consegue encontrar rapidamente os documentos que você deseja pela proveniência, pela origem documental. Então, o princípio da proveniência é o mais importante dos princípios, porque você tem que respeitar a origem e não pode misturar documentos de origem diversa. Guarda isso que é importante, tá? Não pode misturar documentos de origem diversa, tá bom? Então, por exemplo, o órgão MPU, o Ministério Público da União, ele tem o seu local de guarda, né, de documentos. Não pode misturar os documentos do MPU com os documentos, por exemplo, da Receita Federal, ou do Tribunal Regional Eleitoral, e assim por diante, ok? Olha só, essa ideia que eu coloquei para vocês, ó, eu tenho o Tribunal Regional Eleitoral de um lado e eu tenho o Banco Central do outro, tá bom? Não posso misturar documentos de origens diversas, tudo bem? Cada qual no seu lugar. E temos um outro princípio aqui, que é o princípio da unicidade. Unicidade tem a ver com valor documental. Cada documento tem o seu valor único. Então podemos ter um conceito de unicidade do documento, que é um princípio arquivístico, segundo o qual o documento produzido em mais de uma via ou cópia terá apenas uma delas preservada. Tudo bem? Você nunca poderá chamar uma cópia de original. Ela não é original, né? Ela é uma cópia, ou seja, tem o seu valor. Assim como a original tem o seu valor muito mais importante. Por exemplo, por mais que você tenha aí uma cópia autenticada da sua identidade, para algumas situações ela não vai servir. Tudo bem? Por quê?
porque só vai servir nesse caso a original, por conta da sua unicidade de documento, o seu valor documental que é único. E temos aqui também a unicidade da informação, princípio arquivístico, segundo a qual a mesma informação contida em mais de uma espécie documental determina a preservação de um único exemplar, observada a integralidade da informação e do suporte. Esse conceito eu tirei do Dicionário de Terminologia Arquivística, tá? O Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, ok? Bom, e também temos o princípio da organicidade. O princípio da organicidade, pessoal, é que o documento ele tem uma relação orgânica, uma relação natural entre documentos de um arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora. Exemplo, se você pensar num boletim de ocorrência, anota isso que eu estou falando, tá? Se você pensar num boletim de ocorrência, logo vem à mente que tipo de entidade, que tipo de órgão. Isso que você acabou de pensar, né? Você vai pensar na polícia, né? Na polícia civil. Por quê? Porque é ela, a polícia civil, que cria, que produz esse tipo de documento. Então existe uma relação natural entre o documento, tá bom? E a entidade produtora. Por exemplo, se você pensar num documento de declaração de imposto de renda, vem à sua mente logo de cara o quê? A Receita Federal. Se você pensar numa certidão de nascimento, certidão de casamento, vem logo de cara para você o pensamento, né? No pensamento, um cartório, tudo bem? Então, ou seja, existe uma relação natural. Organicidade vem a ideia de órgãos, né? De orgânico, de natural, tudo bem? Outro princípio, o princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade é o seguinte, segundo Heloísa Belotto, os fundos de arquivos devem ser preservados sem dispersão, sem mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Esse princípio deriva do princípio da proveniência. Tá, prof, o que significa? Que os documentos são indivisíveis, eles não podem, olha só, ser separados, tudo bem? Os documentos não podem ser separados, tem que manter a integridade dos documentos, ok? Imagina, deixa eu pegar aqui a caneta para você visualizar isso melhor que eu estou explicando. Só um minutinho, aí, pronto. Ó, imagina o seguinte, galera, imagina que aqui, olha só, nós temos um fundo de arquivo, tá? E esse fundo de arquivo aqui é do Ministério Público da União, MPU, tá bom? Aí, simplesmente separa esse fundo de arquivo. Isso não pode acontecer, tá? Porque aí vai desrespeitar, ferir o princípio da indivisibilidade. Isso acontece também com a ideia somente dos documentos, tá? Então imagina que um documento tem um entranhamento de papéis, né, de documentos, tá bom? O desentranhamento, que é a retirada, só pode acontecer se ela for autorizada, beleza? Tem que respeitar o princípio da indivisibilidade. Bom, outro princípio aqui, princípio da cumulatividade. O princípio da cumulatividade diz o seguinte, que o arquivo deve ser tratado como uma formação progressiva, natural e orgânica. Eu já até comentei isso para você numa aula anterior, que os documentos de arquivos, eles são acumulados naturalmente, tá bom? São acumulados naturalmente. Nós não colecionamos documentos, tá bom? Coleção de documentos serve para quê? Serve no caso de documentos de biblioteca, centros de documentação, museu. Agora, documentos de arquivo, por ter um valor administrativo, eles não são colecionados, eles são acumulados. Por quê? Porque nós vamos criar documentos, nós vamos produzir, né? Produção de documentos e recebimento. Produção e recebimento, tá certo? Então, aí, consequentemente, há uma acumulação de documentos de maneira natural e progressiva, tá bom? Essa relação é orgânica, é natural, então a gente chama isso de
princípio da cumulatividade, ok? Bom, temos aqui também o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade é o seguinte: os arquivos, né, o arquivo público, os arquivos públicos, eles devem fazer parte do território no qual foram criados, devendo pertencer a eles. Um exemplo prático. Por exemplo, a gente tem aqui um plano diretor de uma cidade de São Paulo. Então tem um plano diretor da cidade de São Paulo. Então esse plano diretor da cidade de São Paulo só serve para o município de São Paulo. E consequentemente ele tem que ser guardado onde ele foi criado, acumulado, tudo bem? A gente pode até usar aqui o termo também, acumulado, tá? Então ele vai ser guardado, ele vai ser criado, arquivado no local onde ele foi criado. Muito importante isso. Por quê? Porque aí respeita o princípio da territorialidade ou territoriedade, tá bom? Pode cair assim na sua prova também, ó, como territoriedade, ok? E temos aqui um outro princípio chamado princípio da pertinência. O princípio da pertinência diz o seguinte: é princípio que determinava que os documentos, quando recolhidos a uma instituição arquivística, deveriam ser reclassificados e reorganizados por assuntos, independentemente da sua proveniência e organização originais. Este conceito não é mais adotado na arquivística, pois fere o da proveniência. Imagina que nós temos aqui uma entidade custodiadora, tá bom? Aí essa entidade ela guarda documentos de vários órgãos públicos. Se fosse guardar pela pertinência, né, ou seja, por assunto, ele possivelmente misturaria a origem dos documentos. E aí, ferindo nesse caso o princípio da proveniência. Então, por isso que no Brasil este conceito não é mais adotado por conta de ferir o princípio da proveniência, porque pertinência tem a ver com temas, com assuntos. Então, logo, essa entidade custodiadora, ela poderia, de repente, utilizando-se aí do princípio da pertinência, acabar misturando documentos. Com certeza absoluta, isso não seria legal, porque aí diz respeito ao princípio da origem, do respeito aos fundos, que não podem misturar documentos de origem diversa. Ok? Vamos caminhar. Mais um princípio. Princípio do respeito à ordem original. Olha só. Princípio segundo o qual o arquivo deve conservar o arranjo. Tá bom? Arranjo documental é uma organização, uma ordenação. Já foi tema de prova isso aqui, viu, gente? Ordenação. Arranjo é uma ordenação. Vai criar uma ordem documental, tá? Dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Este princípio enuncia que, considerando as relações estruturais e funcionais que presidem a origem dos arquivos, a sua ordem original deve ser mantida quando o mesmo for recolhido, pois garante a sua organicidade, ou seja, a sua organização, a sua ordem, tá bom? Então, respeitar a ordem original dos documentos. Vamos imaginar que os documentos foram criados, produzidos por data temporal. Então, eu vou respeitar a data, uma data crescente, tudo bem? Ordem cronológica. Então, vou respeitar essa ordem original dos documentos. Temos aqui um outro princípio, o princípio do respeito ao interrelacionamento. Bom, esse princípio diz o seguinte, segundo o qual os documentos de arquivo são conexos, né? Eles têm uma conexão, ou seja, estabelecem entre si e com as atividades que o produziram. O documento de arquivo deve ser entendido como peça de todo orgânico e não como um elemento isolado de um contexto. Então, um documento ele se conecta ao outro, né? Há uma conexão, há uma relação aí. Por isso, esse princípio. Princípio da autenticidade. Esse princípio diz o seguinte, que os documentos devem ser criados, guardados e conservados segundo normas, técnicas e processos regulares que garantam a sua confiabilidade. Na Lei 12.527 de 2011,
lá no artigo 4º, depois você dá uma verificada nisso, tá? Artigo 4º da lei, a lei traz um conceito sobre autenticidade, tudo bem? Autenticidade, que é quando o sujeito aí, ele é determinado, você sabe quem fez, quem produziu, quem expediu o documento, tá bom? Por isso que a gente vai entender a autenticidade como algo confiável, de confiabilidade, tá certo? Vamos lá. Temos aqui um outro princípio, que é o princípio da reversibilidade. O princípio é o seguinte, ó, é a qualidade pela qual os procedimentos, métodos, decisões e processos adotados no arquivo são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitos. Um exemplo para você entender melhor, se eu tiver que encaminhar um documento para um determinado arquivo e encaminhar esse documento para o arquivo errado, preciso desfazer isso. Logo, nesse caso, aplica-se o princípio da reversibilidade. Basicamente, o princípio da reversibilidade é quando ocorre um erro. Tá bom? Nós temos um erro aí, na ocorrência de um erro, você vai se utilizar aí do princípio da reversibilidade. Um exemplo prático aqui, né? Você tem aí um documento que está no arquivo corrente, você precisa encaminhar esse documento para o arquivo chamado intermediário, mas ao invés de fazer isso, você encaminhou o documento para o arquivo permanente. O arquivo permanente, tá, vai devolver isso para o arquivo corrente, para que o arquivo corrente possa repassar para o intermediário. Então, houve um erro, isso tem que ser desfeito. Consequentemente, esse é o princípio, nome que nós damos para o princípio da reversibilidade. Ok? Muitos princípios, né, galera? Então, por ter tantos princípios assim, um resumo prático, né, para você realmente se lembrar dessas informações que eu citei para você nesse momento. Então, nós temos aí como princípios o princípio da proveniência, que é a origem, de não misturar documentos de origem diversa. Guarda isso. Isso é o que é mais importante para você. Aliás, é o princípio mais importante. Organicidade, que é a relação natural que o documento vai ter com a entidade produtora, como eu dei o exemplo aí de BO, Polícia Civil, né? Certidão de nascimento, casamento, cartório e assim por diante. Indivisibilidade, é que deve manter a integridade dos documentos. Os documentos, os arquivos, eles não podem ser separados, ok? Eles são indivisíveis. Cumulatividade, ou seja, os documentos eles são orgânicos, nós acumulamos documentos naturalmente, ok? Territorialidade, ou seja, os documentos têm efeito onde foram criados. E pertinência, que é relacionada ao tema, assunto, que, como eu falei para você, não tem mais validade nos nossos dias atuais. Ordem original é para que respeite a ordem original, a organização dos documentos. Unicidade, que cada documento tem seu valor. E reversibilidade é quando algo é desfeito. Por quê? Porque ocorreu um erro. Tudo bem? Por conta disso, nós temos aí esse resumo aí dos princípios. Assim eu finalizo essa aula. Espero que você tenha entendido a respeito dos princípios arquivísticos, princípios da arquivologia, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Valeu! Olá, você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso Gabaritando Auxiliar Administrativo e Recepcionista para a Prefeitura de Francisco Morato. E se você chegou até aqui, eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório para a Prefeitura de Francisco Morato, que é um curso que é válido tanto para o auxiliar administrativo como para o cargo de recepcionista. E vai estar tudo separadinho, os módulos, evidentemente, na plataforma online do Vencendo Concursos. E eu quero aproveitar e falar quais são as vantagens que você vai ter ao adquirir o curso preparatório aqui. Bom, primeiro, você vai ter acesso imediato ao curso. Isso significa dizer que assim que você fizer a sua matrícula, você receberá no seu e-mail os dados de acesso da plataforma, login e senha. Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores, ok? Vale lembrar que o acesso é ilimitado, ou seja,
você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Lembrando que o curso tem validade, né, até a data da prova, ok? E você também terá material em PDF para complementar os seus estudos. Lembrando que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, tá? O material em PDF, evidentemente, é para complementar os seus estudos, beleza? Então imagina, você assistiu essa aula, gostou pra caramba? Então imagina todo o curso para você, o curso completo, com todas as matérias, todo o conteúdo aí programático necessário para a sua aprovação, tudo bem? Bom, e olha só, nós estamos fazendo um valor de lançamento desse curso super acessível, aproveitando aí o mês de novembro, para dar Black Friday, até dando continuidade aí em dezembro, caso você esteja me assistindo ainda, tá? Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65, um valor super acessível para você adquirir o curso preparatório gabaritando Francisco Morato e mandar super bem nesse concurso, tá bom? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, tudo bem? Aí vai ter um botãozinho amarelo lá no meio da página, você vai clicar, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Já recebe imediatamente os dados de acesso no seu e-mail. Mas se você tiver alguma dúvida, poderá entrar em contato conosco pelo WhatsApp, nossa central de atendimento, 11 94783 8693 ou 974656052, tá bom? Algum dos nossos consultores aí vai passar toda a informação necessária para você. Lá na página do curso também tem um chat online. Se você está lá navegando na página, tem alguma dúvida, é só chamar a gente no chat online e nós esclarecemos as suas dúvidas também ao vivo, tá bom? Beleza? Então, ó, clica no link aí, já faz a sua matrícula e já começa a estudar com a gente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu!